tem uma história muito bacana que pode inspirar muita gente. Talvez você, mulher, que já passou por uma situação parecida, pode olhar e ver o sucesso que essa mulher agora é. Eu entrego vendo o básico, né, sobre números, sobre o setor financeiro, mas o meu básico ele é completo. Todo mundo pode acontecer, não é, Fernanda? É isso aí, Elaine, porque a gente, né, sendo mulher, a gente é testada todos os dias, né? Então, assim, às vezes a gente fala, nossa, será que é só comigo? E aí quando você vê a história de outras mulheres de superação, que passam, contam o que aconteceu na sua vida, a gente vê que as nossas às vezes ficam um pouquinho menor, né? Às vezes a gente deixa de acreditar em nós, né, por essas coisas que acontecem. E aí Sim. a gente vai superando, vai melhorando, vai crescendo, né? E tendo outras mulheres ao nosso lado, nos dando apoio, incentivando, acho que faz toda a diferença. Exatamente. Fernanda, conta um pouquinho quem é a Fernanda, de onde ela veio e um pouquinho da tua infância. Tá, eu me chamo Fernanda Tiossi, eu tenho 38 anos, eu venho de uma cidade chamada Verê, no interior do Paraná, no sudoeste. Ela tem em média 7 mil habitantes. É perto do que, Verê? Pato Branco. Pato Branco. Pato Branco. Onde que a gente fala Real, Caroça. Tinha um programa da TV na Rede Globo, Bozena, que falava ela deixou o Pato Branco famoso, né? Isso, então nós estamos lá da região do sudoeste do Paraná. Que legal, que bacana. E quanto tempo você viveu lá? Com quantos anos você veio para Curitiba? Mas tem mais aventuras aí, né? Eu vivi apenas 13 anos. Meus pais ainda moram lá no mesmo lugar, né? Eles de lá não saem. E eu vim a primeira vez para Curitiba, eu tinha 7 anos, quando a minha irmã mudou para cá, né? Então eu vim visitá-la. E até quando eu passei nessa região aqui da Silva Jardim, eu tive a sensação que eu estava em casa. Olha. E eu sinto a mesma sensação todas as vezes que eu passo nessa região. Quando você tá com o coração apertado, vai pra Silva Jardim. Eu vou pra Silva Jardim e tô em casa. e é engraçado isso, né? Então, assim, eu já tive a oportunidade de morar em outros lugares do Brasil, a questão de trabalho. Tenho um apartamento na região metropolitana aqui de Curitiba e morei menos de um ano lá. Hoje ele tá alugado, mas eu não me senti em casa lá como eu me sinto nesse que eu tenho aqui. Olha, isso daí. E então você veio com 7 anos, visitou Curitiba, mas ainda não veio morar? Não, eu vim passar as férias de julho, com a tua passei irmã. um frio, não senti tanto frio na vida. Eu passei as férias aqui de julho, né, voltei pra Verê, que nesses 7 anos, que foi o primeiro ano do colégio, foi também a primeira vez que eu tirei 10 em matemática, né, porque eu já entrei sabendo a tabuada, então eu sempre gostei de números. E é isso. Depois a gente vai entender o porquê da primeira prova tirar 10 em matemática. Mas eu mudei para Curitiba aos 13 para 14 anos. Quando a minha irmã foi mãe, e aí eu vim para cá para ajudar ela a cuidar da bebê, né? Sim. Então, cuidei esse período dela ali, dos 4 meses até quase 5 anos de idade. Essa é a sobrinha que você é apegada hoje? Isso, né? Eu sou apegada a todos eles, mas ela tem... O quê? Porque é como se fosse filho. Então, como eu não tive filhos, ela acabou ocupando esse espaço, né? Não que os outros não tenham, né? Mas ela tem a diferença, né? O convívio, tudo mais, né? Sim. Sabe quando eu falei que tinha alguns pontos da tua história que nós nos conectávamos, né? Eu também, nessa idade, cuidei de uma sobrinha para minha irmã poder trabalhar. Então, assim, eu também tenho um apego muito grande por essa sobrinha como se fosse filha. Sim, eu acho que tem, né... Muitas mulheres, assim, que hoje vivem em cidades maiores, veio por um motivo, já tinha um parente, teve uma passagem mais ou menos parecida, né? Teve a sua história. Então, assim, a gente vê que a gente tem conexões, aí a gente vai entendendo por que a gente se conecta a algumas pessoas, né? E outras não. Verdade. E sem saber, né? Porque até então a gente não sabia que, na verdade, nós temos vários pontos em comum. Mas quando eu li tua história, esse pra mim foi marcante, porque é exatamente... uma emoção que a gente sente, que a gente só cuidando e ajudando ali tá no dia a dia pra gente ver o quanto o coração aperta, né? Porque assim, com 13 anos eu falo assim, né, que eu brinco, não tive filhos, que até brinco, me deixou traumatizada, mas, né, não foi por causa disso.
Mas foi uma responsabilidade de uma criança para outra criança, porque, né, com 13 anos, né, era 24 horas que eu passava com ela. Então, assim, foi uma responsabilidade que hoje é difícil que ele tenha, né? Então, assim, praticamente eu fui mãe aos 13 sem ser mãe. Sim. E hoje eu sou tia-avó, né? Sou tia-avó de um menino lindo que é, e eu estava fora de Curitiba e voltei por causa do nascimento do bebê. Que bonito, que bacana. Voltou de onde? Agora conte de onde que você voltou para Curitiba, que tem uma história aí que você foi longe, né? Eu gosto de longe. Eu recebi, eu trabalhei por 14 anos como CLT na Telecom, né? Então eu passei desde a parte de serviço, a parte da indústria, né? De telecom, de energia e iluminação, que fabrica as torres, né? Então, quando a gente fala em telecom, era a prestação de serviços de montar equipamento na torre, né? E eu sempre cuidei do setor financeiro dessas empresas. Então, eu tive a oportunidade de ter contato com grandes empresas, né? E também parte de exportação através do telecom. E nessa última empresa, eu sou muito grata, porque aconteceu muitas coisas que me abriram muitos caminhos. E eu, graças ao diretor, né, que eu só respondia para os diretores, ele falava assim, vai lá e resolve. Então, assim, eu era responsável por alguns, né, eu estava na frente da logística, faturamento e resolvia bastante problema no comercial, que não era a minha alçada. E eu fui a única, em mais de 30 anos de CNPJ da empresa, a única funcionária que recebeu fora do aumento de dissídio, um aumento por mérito e competência. Olha, que legal. Com Catinha, então até hoje, assim, sou muito grata a eles. Que me abriu mutas portas isso. E de tanto ele falar, vai lá e resolve, eu falei, eu consigo mais, porque eu não tinha mais para onde crescer. Né? Então, a minha empresa eu não tinha, ou eu virava uma diretora, e para fazer isso eu teria que ter um capital para entrar de sócio. Né? Então, foi o momento que eu falei, eu vou empreender. E nesse período, eu pedi o desligamento da empresa em novembro. Em agosto, a minha nona faleceu, minha avó paterna, né? A gente é descendente italiano, então, por isso que vem a nona. Ela ficou quase 7 dias no hospital com os batimentos que não passava de 8 e não morria, não fazia passagem de forma nenhuma. E aí, né, meus pais me ligaram, meu pai falou assim, venha para se despedir porque a gente acha que ela tá te esperando. Então, quando eu cheguei que ela escutou a minha voz, ela foi reagindo e perguntou se era a Nanda. Aí eu falei, sim, nona, é a Nanda. Aí eu mandei todo mundo embora, porque já estavam brigando por causa de inventário. E aí o médico falou assim, ou é o milagre da morte, ou, né, o milagre, ou é aquela melhora da morte, né? Eu já tinha quase 90 anos, né? E aí todo mundo foi embora, fiquei com ela. E em questão de horas voltou a 98 os batimentos dela. Nossa. Pediu pra comer polenta, batata doce, queria ir pra casa, já tava brigando com todo mundo já. Aí eu fiquei com ela no hospital e ela me fez... Eu prometi 2 coisas, mas naquele momento eu só prometi, né? E uma delas foi que eu cuidasse do inventário, porque os 8 filhos recebessem igualmente. Mas eu não tinha base nenhuma. Só falei, ok, prometo, não sabia como isso ia acontecer. E a outra que eu fortalecesse meu nome. Aí também, tipo, não só prometi. Aí eu voltei pra cá na segunda-feira, na madrugada, de segunda pra terça, ela faleceu. Foi pra casa, ela já morava com meus pais, ela faleceu no quarto que era meu desde de infância, né, na casa dos meus pais. E aí ficou, em novembro eu recebi uma proposta, eu sempre quis trabalhar com consultoria, mas eu ainda não tinha ido, né, para essa área, porque eu nunca tinha tido a oportunidade e tinha já minha carreira estabelecida na parte do financeiro de telecomunicações. E nisso eu recebi uma proposta de uma empresa aqui de Curitiba, que é a parte de consultoria, mas para atender um grupo lá no Nordeste. E aí eu fui atender esse grupo no Nordeste. A princípio seria para fazer daqui o acompanhamento, né? Mas e aí surgiu a oportunidade, eles pediram se eu não tinha a possibilidade de ir para lá. Que cidade que é? Parnaíba, no Piauí. Uau! E aí eu falei que sim, como eu era solteira, né, só tinha um cachorro, então eu conversei com a minha irmã, se o Joey, que é o meu cachorro, poderia ficar uns 3 meses com eles, pra eu ver se eu ia me adaptar ou não, né, que tinha a possibilidade de eu ficar morando no Nordeste, e é uma coisa que eu sempre falava que eu ia morar no Nordeste um dia, e tive esse privilégio.
E nisso eu fui para lá e era uma empresa, um grupo grande de advogados, né, um escritório de advogados que eles têm no Norte e Nordeste, eles são uma rede bem grande. E isso me deu base para eu, depois de 2 anos e meio, fazer o inventário que todos recebessem igualmente. E aconteceu, né? Então, a Nona faleceu em 17 de agosto. No ano passado, 31 de agosto, não me recordo se são 3 ou 5 anos, acho, ou 4 anos que ela tinha falecido, finalizou a assinatura de todos os herdeiros para a escritura do imóvel lá, do terreno, onde que todos entraram em acordo, né, sobre a minha supervisão. E aí, né, quando ela, né, me fez esse pedido, eu achei que era para proteger os interesses do meu pai, né, e aí eu entendi que não, que era que eu seria a única que teria coragem de enfrentar o meu pai para poder fazer o inventário. Olha isso. Então eu falei, as Essa coisas tua avó, ela é estratégica, né? Foi ela demais, né? E aí o outro foi para fortalecer meu nome. E aí nisso eu estava lá no Nordeste, esse grupo, como eu me disponibilizei para ficar lá, ano passado eles me presentearam no meu aniversário em março com um curso em São Paulo, né, referente a financeiro. Então é um curso que naquela época eu não teria condições de pagar, porque é um valor bem alto. E eles, né, eu falei, aceitei, agradeci aos céus, porque eu falei, nossa, foi um super presente. Uhum. E o curso iniciava dia 24 de março e o meu aniversário era dia 23. Então, eu falei, foi um duplo presente de aniversário, né, porque o curso valeu muito a pena. Eu fiquei uma semana lá em São Paulo e lá dentro eu consegui fechar novos negócios e mudou uma chavinha, né? Então, assim, os meus amigos de lá fizeram meu aniversário, tipo, eu só falei, estou indo, foi perfeito. Você já tinha amigos lá em São Paulo? Eu tenho alguns amigos e tenho um especial, que ele é amigo de um ex meu e aí virou meu amigo através disso. Tem uns desses. Eu falo que independente com quem eu casar um dia, se eu casar, ele vai ser meu damo de honra. Olha. Né? E ele foi fantástico, assim, ele preparou tudo. E até esse meu ex foi pra lá, que ele mora em Santa Catarina. Coincidiu da gente bater as agendas, da gente estar próximo. É uma pessoa muito especial, que tá na minha vida aí há 18 anos. E meu aniversário foi incrível, assim. Mas foi um encerramento também no nosso ciclo, porque a gente teve, né, muitas idas e vindas. E a gente, né, no meu aniversário eu acabei conhecendo também uma outra pessoa que se tornou uma pessoa muito especial, que eu falo, não sei se vai continuar na minha vida, mas ele foi um marco decisivo para não aceitar menos do que eu mereço. Menos do que eu tive de acolhimento, de amor, Sim. de afeto, de como ser tratada como mulher. Porque sempre é a questão, porque eu tenho energia masculina, porque como eu trabalho com números, então assim, eu bato muito de frente. Então, homens, geralmente, eles... que não é homem de verdade, porque se fosse, né, eu não ia falar isso. Então, um homem com energia masculina, que quando eu estou com ele, eu só sou mulher. Olha. Então eu falo assim... Ele consegue equilibrar a tua energia masculina, ele né? De uma forma inexplicável. Então, assim, igual eu falo, não sei se ele vai permanecer na minha vida, né? Por quanto tempo vai ficar. Mas ele é a minha referência de não aceitar menos do que ele me fez enxergar que eu posso ter, que eu consigo, que eu sou... Porque eu acho que é uma via de mão dupla, né? Então, assim... E quando a gente tá com um pouquinho mais alterada, a gente acaba indo, né? Que bate de frente, coisas assim. Então, assim, foi o meu aniversário do ano passado, 2025, foi muito especial. Eu falo que esse ano vai ser especial porque o lançamento do livro vai ser... É o lançamento do nosso livro, das mulheres, que acontece dia 21 de março. Na verdade, é só o primeiro evento de lançamento, né? E meu aniversário é 23 de março, então vai ser um presente. Um dos presentes desse ano, né? Que eu acho que também é um grande virada de chave em muitas coisas, né? Então, dessa questão de São Paulo, né? Esse curso ele me trouxe muita visibilidade. E aí eu tava... E hoje você atua na área financeira, Sim. que é o teu curso que você fez lá em São Paulo. Eu trabalho no setor financeiro já há quase 20 anos. E aí esse curso deu abertura para eu
abrir o leque, assim, sabe? Uhum. Então, assim, a coragem, né? Então, eu tava entre 400 empresários. Então, esse curso é mais a parte de teoria, como se fosse uma mentoria, que é mais a teoria. E lá eu acabei me destacando porque era o meu dia a dia, era o que eu trabalhava. Então, assim, eu falei, não, olha a oportunidade que eu tenho com esses empresários, porque eles não vão sair daqui e conseguir colocar tudo isso em prática, porque, né, quando você se torna empresário, você abre um CNPJ no que você é bom. Você não tem a gestão financeira, você não tem a, né, gestão empresarial. Então, eu falei, eu vi ali mais uma oportunidade, né? E aí, ali dentro, consegui fechar já alguns negócios com alguns empresários que estavam lá. E conversando com a minha sobrinha, que ela já estava no 6º mês, ela falou assim, não quero que ele nasça sem você perto. Não quero que ele cresça sem você estar por perto também. Porque eu tenho boas lembranças e quero que ele tenha também. E aí isso ficou, eu falei, nossa, e se acontece alguma coisa com todo mundo, né? Eu tô 18 horas de voo, não consigo chegar antes. Tudo isso que você fala, né? Você se emociona. Tem um, né? E aí eu cheguei e falei né? Pontuei isso, né? A empresa que eu tava falando, agora vocês já conseguem andar sozinhos e eu vou voltar pra Curitiba. Né? E lá eu já estava em sintonia com o Sebrae para já atender empresas de lá, da parte, né, lá tem muito turismo, muito restaurante, muitas pousadas, e eu já estava me encaminhando para abrir o leque lá. Então eu morava 10 minutos do mar do Nordeste, né? E isso eu vim para cá, o Joey já estava comigo lá, que eu já tinha levado. E você fez uma viagem longa com o Joey, hein? A gente fez quase 4.000 quilômetros de carro, A gente atravessou o país, né? A gente saiu de lá do Nordeste e viemos parar aqui em Curitiba. Então o Joey, ele conhece 10 estados do Brasil. Meu Deus, esse é um cachorro viajado, Esse é um cachorro viajado. Você fala, ele gosta de luxo. O luxo dele é ir pra praia, acordar à tarde. Né? Então a gente fez essa viagem, acho que foi uma... Pra mim, era uma viagem que eu sempre quis fazer na minha vida, de fazer isso, de conhecer o Brasil, então eu tive essa oportunidade. O meu planejamento era vir pela parte do litoral, né? Mas aí coincidiu que o neném ia nascer antes. Aí nós mudamos a rota e a gente veio por dentro da serra. Então, assim, lugares fantásticos, assim, que só o Brasil tem. Então vale muito a pena, gente. Peguem o carro e vamos fazer o Brasil, que vocês vão ler. Foi muito bacana. Foi uma aventura inesquecível. Dá pra escrever um livro, eu e Joey. Né, é bem isso. E não teve, e nem o pneu furou nada, assim. Foi inexplicável. Falei, tinha o nome de Deus, acho que em todo isso. Tem essa proteção, né? Ah, sempre falo. Aí a gente voltou pra cá. Quando eu voltei pra cá, eu já tava com clientes fechados aqui também, mais de um cliente. E aí eu comecei a entrar em alguns grupos de network e que me abriu mais possibilidades. Né? Então, até que a gente fez um dos cafés aqui também, né? Que a gente fez um dos cursos aqui, me apresentou uma outra pessoa, né? Que já fechou como cliente, então as coisas foram se encaminhando. Isso aí. E você é bem comunicativa, né? Então, quando você vai em um lugar, você realmente pesca as oportunidades, né? Você não vai só para brincar. Você realmente fica de olho, sabe onde que mora ali uma possível parceria. Isso é muito interessante. Isso eu admirei você desde a primeira vez que você participou. Eu vi que você é antenada, né? E isso é um diferencial. Falando em diferencial, fale para nós assim, ó. Qual é o seu diferencial em relação ao que você entrega hoje? Pergunta. O que as pessoas não gostam mais de fazer, que é o básico. Mas o meu básico, ele é completo. Então, ele vai desde o básico operacional até a parte de gestão. Então, se for para ser básica, eu nem teria nascido. Já começa por aí. Então, hoje, eu falo que eu entrego vendo o básico, né, sobre números, sobre o setor financeiro, mas o meu básico, ele é completo. É o nosso diferencial. Você vai ali, entrega sempre mais do que você vende. Do que eu vendo. Porque eu vejo essa necessidade que as pessoas têm medo de olhar seus números. E quando você olha só seus números, você só vê caos. Então a gente organiza esses números com nome, né, como que é um setor financeiro, de onde que vai, de onde que vem essas entradas e saídas de dinheiro, para a pessoa ela ter essa visibilidade do que está acontecendo dentro da empresa dela e tomar as decisões assertivas pro lucro, que é o que todo mundo quer ter.
Porque a gente fala assim que números é razão, mas quando a gente fala de números, a gente está falando muito mais emocional do que de números. É porque para conseguir aquele número precisa de muito emocional envolvido, né? E assim, igual eu falo, eu sempre gostei de números desde, né, o meu primeiro 10 de matemática foi no meu primeiro ano já de escola. Então eu sempre gostei de números. E só que por muito tempo eu tentei não sair desse, né, da parte financeira, né, por questões, bloqueios mesmo que a gente tem no decorrer da vida. Mas eu sempre tive, foi sempre o que me manteve. E a partir do momento que eu aceitei isso, a prosperidade ela veio. Aí eu entendi qual que era o meu propósito na vida. Então, eu falo, é dar nome aos números dos demais empresários que têm essa dificuldade de olhar para os seus números e entender. Olha aí. E por trás desses números, quem é a Fernanda? Eu sou uma pessoa, eu tenho muita energia. Então, assim, eu começo meu dia fazendo um cardio. Então, eu começo pedalando ou correndo. Porque senão eu vou a uma briga com alguém no decorrer do dia. Tem que gastar essa energia. Então, eu já começo gastando. Então, assim, eu tento ser atleta, mas, né, devido à correria da vida, a gente não consegue ter, né, tanta disciplina. Mas eu tento ter uma vida regrada na questão de alimentação. Como muito açúcar, mas eu tenho, como eu faço muita atividade, né? Você então perde o açúcar e come. Mas não tenho a barriga trincada. Né? Então eu gosto, né, muito disso. Eu amo muito a questão de natureza, praia, montanha, principalmente praia. Então ainda quero voltar a morar, né, na praia. Né? Espero que na Itália. Uau! Então, essa italiana quer voltar para as origens. Quero voltar, né? Então, assim, e eu tenho, né, a minha família, tenho o Joey, né, que eu falo assim, não existe a Fernanda sem o Joey, ele tá comigo desde o dia que ele nasceu, esse ano vai fazer 9 anos. 9 anos. Eu trabalho para manter os luxos do Joey, né? Que eu prometi a ele, né, que a gente teria, que ele não perderia a vida que ele tinha, né, e quando algumas coisas aconteceram no decorrer da vida, que eu falo, eu reduzi para poder me levantar de volta, mas ele manteve o mesmo padrão. Olha, esse Joey é luxuoso. Ele é luxuoso, então ele faz a diferença, né? E hoje você empreende, Fernanda? Hoje você tem a tua própria empresa? Hoje eu tenho a minha empresa que presta serviços para outras empresas. A gente tem a parte de terceirização de financeiro, né, da parte operacional, parte de gestão e controladoria. Então, a gente consegue entregar um setor financeiro inteiro para o pequeno e médio empresário. Olha, que bacana. Então você fez também aquilo que tua avó queria, fez teu nome. Estou fazendo meu nome. Ainda estou no caminho, né? Porque é diário. Mas eu estou fazendo o meu nome, que foi uma das coisas que ela pediu. Sim. Né? Tem força aí nesse pedido, né? Muito, né? E porque assim, quando a gente para olhar assim, né? Olha, naquele momento não tinha lógica, né, o que ela estava me pedindo no leite morte. E eu falo, meus primos que lutem, os outros 17, mas, né, eu era a preferida, então... Ela confiava em você, né? Eu acho que sim. E eu falo, me abençoou, né? Mas você transmite essa confiança, assim, sabe? A gente vê que você, a Fernanda é uma pessoa que ela faz algo que ela gosta, isso tem um perfil no Enneagrama que ela vai estudar já, vai ter essa formação de Enneagrama que ela está prestes a fazer, que vai ser mais uma habilidade aí que do jeito que você vai realmente assimilar essa ferramenta e vai colocar no teu profissional como um diferencial. Mas o teu perfil é um perfil que, como você falou esses dias, as pessoas me veem, parece que vem pedir conselho, porque você transmite essa segurança, esse deixa comigo que eu faço, me dá que eu vou dar um jeito. Então você transmite isso, sabe? Isso é do teu perfil. Então a tua avó também sentia isso, e assim como teus clientes devem sentir também. Porque eu falo que o meu perfil ele é sanguíneo executor, né? Então assim, quando alguém fala assim, você não consegue, é o combustível para fazer que eu vou fazer rindo. Né? Então, porque é o meu perfil, e eu fui assim desde criança, né? Então assim, em todas as fases da minha vida teve alguém que falou, não, você não consegue, né? E principalmente pelo fato que eu falo assim, a gente ser mulher, e tem muito desde casa, né? Não, você não consegue, quem você é, né? Quem você pensa que você é,
E aí você vai fazendo, você vai mostrando, né, questão de trabalho, de posicionamento. Então eu vejo hoje assim, o quanto que eu consigo ajudar outras mulheres também a falar assim, não, você consegue. É só você olhar aqui. Então assim, geralmente com os clientes eu chego e falo, dou 3 opções. A escolha é sua, porque você vai ter consequências. Eu não vou executar para você. Você vai fazer, mas a escolha é sua, que vai gerar, né, uma consequência depois. Mas você tem o livre-arbítrio para escolher. Né? Você vai pelo mais fácil, pelo médio ou pelo mais difícil. Então, eu falo que pra mim é mais fácil, principalmente quando se fala em números, quando eu estou numa conversa, alguma coisa, eu consigo analisar todos os cenários muito rápido. Então, às vezes a pessoa está imersa ali no problema e ela não consegue, né, ver. Aí quando eu falo, mas eu não pensei nisso. É porque você está focado. Por isso que eu falo, números é muito mais emocional do que números, do que racional. Né? E a gente pensa que não, é racional. Números vêm das emoções. Né? O teu CNPJ é reflexo do seu CPF. Então você vai refletir nele o que você está passando no teu CPF, na tua vida pessoal. Olha que legal. E qual que é o teu propósito assim com a tua empresa, teus planos daqui pra frente? Ficar milionária. Não aceito menos do que isso. Vocês viram? Vocês escutaram isso, né, gente? Escutaram que a Fernanda vai ficar milionária. E isso é interessante você sempre verbalizar e falar, eu vou ficar, não eu gostaria de, né? Eu vou ficar essa convicção é muito boa. Olha aí, lendo a tua história lá, a gente vê a tua evolução, inclusive financeira, né? De tudo, né? Porque a gente tem umas histórias que a gente passa uns perrengues lá na infância, né? Às vezes é difícil estudar, às vezes é difícil conseguir o que a gente precisa, até para se sustentar mesmo, assim, né? Na infância, na adolescência, mas de repente esse teu jeito fênix, assim, né? Que surgiu de algumas cinzas. E hoje quem te viu, quem te vê, né, Fernanda? De muitas cinzas, né? Eu falo, a gente tem, e eu acho que na vida é isso, a gente mudar a rota, ter o recomeço, né? Eu venho de uma família humilde, meu pai é pequeno agricultor, tem 4 alqueires de terra, eles não saíram daquilo, eles não tinham condições de pagar uma faculdade de estudar. E eu desde criança falei que eu queria estudar. Que eu não ia seguir os mesmos passos das demais mulheres da minha família, que eu ia fazer a diferença. E eu sempre, por isso que quando eu tive a oportunidade de vir para Curitiba com os 13 anos, eu lembro do dia que eu embarquei no ônibus sozinha. Meu pai me levou para pegar o ônibus na BR, eu peguei o ônibus, fui até Pato Branco, de Pato Branco peguei o ônibus, eu peguei o ônibus lá, acho que era 7 horas da manhã, fiquei até 11 horas, 10 horas, vim em Pato Branco sozinha, para pegar o ônibus para vir para Curitiba. Eu tenho uma filha de 13 anos, eu não deixaria ela fazer isso. Eu vim sozinha, só eu e mamãe. Meu Deus, só de imaginar, eu não deixaria minha filha fazer isso. E eu vim pra cá com a Curitiba sozinha, né? Então, assim, né, eu tinha a estrutura da minha irmã, mas ela tinha a vida dela, tinha as coisas dela, não era? Então, minha irmã também não tinha condições de pagar uma faculdade pra mim. Sim. Então, só que eu falo assim, eu sempre fui muito abençoada, porque eu sempre tive muitas pessoas que me acolheram, que me ajudaram. Então, eu lembro que, tipo, na época, o pai do meu namorado, ele falou assim, se você não passar na federal, né, eu pago o primeiro ano de faculdade. E eu acabei, na segunda fase, não conseguindo fazer, porque eu tava com crise renal. Né, não sei se foi emocional, o que foi, né, porque acho que de tudo pode ter ocorrido também nessa época, né. E aí ele me pagou esse ano, no primeiro ano de faculdade. Tinha conseguido já uma bolsa, mas foi ele que provei. Então, assim, foi muita coisa. E aí, depois, eu acabei, né, terminando com, né, a gente, esse relacionamento teve um ponto final, até por ciúmes deles. E aí, eu tive que batalhar sozinha. Então, assim, eu tinha 19 anos. Né, eu tinha faculdade para pagar, eu tinha que morar sozinha. Sim. E eu lembro até hoje, eu trabalhava de estagiária, eu ganhava R$600. Aí eu fui lá na faculdade, fiz mais uma prova, consegui mais uma bolsa, né, renegociar a bolsa por um valor maior. Pagava aluguel, pagava água. Eu lembro que eu comprava, sobrava tipo na época R$50. Eu comprava miojo, sabonete, shampoo, pasta de dente. E eu passei 6 meses comendo miojo, bolacha de Axal e Nescau, até eu conseguir. Foi aí também que eu li na tua história e falei, gente, essa Fernanda é mais parecida comigo do que eu imaginava. Eu também tive, porque como eu perdi meus pais com 11 anos, né? Então também, daí quando eu fui fazer faculdade, eu fui fazer um projeto de iniciação científica, que era chamado do PIC, para poder ter 50% de bolsa
E ainda assim, os outros 50% eu tive que fazer empréstimo estudantil. E a minha faculdade era positivo, que ficava, deixa eu ver aqui, ele era aqui no Batel. E daí tem uma churrascaria do lado e o McDonald's. E eu não saía da sala na hora do recreio, para não sentir o cheiro do lanche, porque eu só tinha bolacha com maisena para comer, né? Então, são os perrengues que a gente passa e que a gente fica na história de vida, e só né? fortalece, né? Não morremos por causa disso. Eu lembro que ainda nesse período, eu ganhava 2 vale transporte. E aí... As rodinhas? Aí lembro que eu ia com um até o escritório, aí do escritório até a faculdade dava tipo uns 7 quilômetros. Eu fazia a pé todo dia. Nossa. E aí eu falei, não, e aí eu lembro que tinha um amigo meu na faculdade, que é meu amigo até hoje. Eu lembro que ele, muitas vezes ele sabia, às vezes ele passava lá me buscar, tipo, que ele morava próximo do escritório, que ele sabia que eu ia a pé, principalmente nos dias de chuva, assim, ele tentava, né? E ele nem ia pra casa do trabalho, mas ele ia lá porque ele sabia. E muitas vezes ele falava assim, vamos lá comer um lanche. E eu falava, não ia porque tinha vergonha. Uhum. Aí, ele que pagava o lanche pra eu comer muitas das vezes, assim, que às vezes era né? Tinha meses que não dava pra comprar o miojo pro mês inteiro, né? E o miojo era só... Exatamente. E a gente encontra uns anjos, né? No meio do caminho, assim, né? E eu tive muitos, assim, sabe? Muitos. Aí. Sabe que né, eu falei no começo que você pode se conectar com a história da Fernanda, e não só você, sabe que eu também me conectei muito com a tua história, em vários pontos ali do que eu li, né? Falei, gente, eu não sei se é porque você é o mesmo perfil meu do Enneagrama, né? E a gente às vezes tem esse trilhar e esse pensar parecido, essa batalha, essa luta, esse jeito de se esforçar e entregar o máximo, se dedicar a tudo aquilo que a gente faz, né? A gente se dedica mesmo, a gente entrega. Se eu falei pra você que vou entregar alguma coisa, você vai ter certeza que eu vou entregar, e vejo em você também nisso, né? Sim, essa garra. Eu acho que em Portugal, assim, em todos os momentos da minha vida, né, teve muitos pontos que, né, nem sempre a gente sofre, a ideia é se isso é o normal na vida, e como a gente enfrenta isso. E em todos esses meus momentos, eu tive pessoas que fizeram a diferença. Então, pessoas que me acolheram, pessoas que estiveram ali no meu lado. Hoje até, né, eu vou ter uma coisa muito importante que vai acontecer à noite. E aí um amigo meu falou assim, nossa, eu preciso de um abraço. Ele falou, olha, eu vou ir viajar, mas antes de eu ir viajar, eu vou passar aí. Pra te dar esse abraço, sabe? E assim, é amigo, não tem nada, né, de outra coisa. Uhum. Então, assim, eu sempre tive muito dessas pessoas, né, e os meus amigos, eu falo assim, não, eu conheço muita gente, mas que você considera são poucos. E são, tipo, de 20 e poucos anos, assim, sabe? Então, são pessoas que estão ali, né, que são anjos que Deus coloca no nosso caminho pra nos dar... Sim. Naquele determinado momento da força. Tá sozinho. Não, jamais. Sabe, Fernanda, às vezes a gente pensa que a gente tá sozinha, mas a gente não tá, não. Nunca estamos, né? E eu falo, meu anjo da guarda também é muito forte, porque olha... Ele cuida de você desde pequena, viu? Pode ter certeza disso. Sim. Até eu brinco, gente, que é um conselho, converse com o anjo da guarda. Fala, anjo da guarda. Que faz a diferença. É o nosso melhor mentor. A gente só precisa escutar, né? Ser sensível para sentir, prestar atenção nas nossas intuições, que aqueles pensamentos que vêm e parece que não é nada, alguma coisa precisa prestar atenção ali, né? Sim, até numa dessa questão falando do anjo da guarda, que a gente voltando, né, do Nordeste, então eu e um cachorro. Nós viajávamos só durante o dia, né, por questão de segurança também, e à noite a gente parava. E teve no meio do sertão, assim, entre Pernambuco e Sergipe, acho que era, Bahia, eu não lembro, uma dessas divisas. É uma cidade que ela tem um índice de violência bem grande. E eu parei no posto para ir no banheiro, aí eu fui no banheiro, a hora que eu fui pegar o Jordan no carro para levar ele também, fazer as necessidades dele, eu vi uma moto, eles passaram, 2 caras passaram, e aí eles olharam para mim e voltaram. Naquele momento, eu só olhei pro Joe e falei, meu anjo da guarda, tome providência. O cara desceu da moto, ele estava vindo ao meu encontro, porque no posto só tava... O frentista estava abastecendo um carro e só tinha eu ali com o Joe, numa distância de uns 200, 300 metros. Não ia dar tempo dele fazer nada. Do que eu falei isso, meu anjo da guarda, tome providência, apareceu um cachorro desse tamanho preto do lado. Foi o que eu vi, o cachorro.
Tipo, como se fosse um Rottweiler, assim. Aham. Não sei o que os caras viram. O cara parou, me olhou, olhou pro meu lado e voltou pra moto e foi embora. Eu falei, foi o único momento que eu senti medo na viagem, mas ao mesmo momento eu me senti protegida. Então eu falo, gente, falem com o anjo da guarda de vocês. Que ele toma providências em todos, né, hábitos, caminhos, em todas as coisas. Então, quando me pedem conselho, é a primeira coisa que eu falo. Viu só? Olha o conselho aí, ó. Fale com seu anjo da guarda. Que ele faz a diferença. Ele coloca as pessoas certas nos momentos certos também na nossa vida. É isso aí. Fernanda, essa pergunta que eu vou fazer para você é só para a gente fechar, que é a nossa pergunta do projeto, que é o porquê você é uma mulher que acontece. Você já provou aí para nós, nessa história toda, que ela acontece, né? Mas responda para mim, assim, o porquê que você é uma mulher que acontece. O que faz você olhar para você e dizer, eu aconteço? Eu acho que eu tenho... Eu acho não, eu tenho certeza. Eu tenho a coragem que falta na maioria das pessoas. Então, eu nunca tive medo de enfrentar o que eu tinha para enfrentar. Então, assim, eu falo que você sempre tem que ter uma terceira opção. Geralmente, você vai ter duas. Que vai ser, uma vai ser boa para você, a outra não vai ser só pro outro lado. Você tem que ter a terceira opção que seja bom para os dois. E desde criança eu sempre busquei a terceira opção na minha vida. Desde sempre. Eu olhava e falava assim, não, isso não vai ser bom para mim, eu não quero, vou buscar a outra. E aí eu sempre busquei alternativas. Então, o que eu tenho de diferente é essa visão e a coragem de falar, eu vou ir por esse lado e vou fazer acontecer nesse lado. Então, o meu diferencial é a coragem de enfrentar o que for para que vir ali. Que vem que eu dou conta. Não sei como, mas eu faço acontecer. Que bacana, é isso aí. E a história da Fernanda vai estar no nosso livro Mulheres que Acontecem, é o livro 2 da nossa coleção. Se você quiser fazer parte desse projeto, ele é maravilhoso. Não é um grupo de mulheres, é um movimento. Qualquer mulher que tem uma história, que queira contar essa história para falar, puxa vida, minha história poderia inspirar outras mulheres, poderia ajudar outras mulheres, entre em contato conosco, ó, mulheresqueacontecem.com. Fale aqui conosco, venha contar a sua história e esse projeto vai valorizar não só o seu lado profissional, mas você como pessoa também. É que o profissional ele depende da conexão que você gera no pessoal. É isso aí, nós somos pessoas que trabalham, né? Ainda mais quando a gente empreende, porque quando a gente empreende, a gente coloca nossas habilidades em prática. E isso tem que ser gostoso, isso tem que gerar energia de alguma forma, né? Você gosta, né? Que aí você vai ter o retorno. Se você fazer só pelo dinheiro, você não vai ter o retorno. É isso aí. Aí vai aparecer muitas coisas no caminho. E eu acho que é isso, gente, você tem que entender quando você empreende. Aí quando você empreende, você tem que ter noção que para você empreender, quando você abre um CNPJ, você só vai ter lucro se você ter outras pessoas que você vai crescer junto com você. Você vai ter que aprender a delegar, a ensinar o que você é bom para você ter lucro nisso. Senão, se você fazer tudo, você não tem lucro. Olha aí, ó. Esse talvez seja um conselho para mim, hein? Um brinde à sua história. Que você seja esse sucesso todo, continue sendo e vai ser milionária. Em nome de Jesus. Obrigada, Fernanda. Eu que agradeço. Até mais. Até.